presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou as diretrizes para que a venda do etanol seja realizada diretamente das usinas para os postos de combustíveis, eliminando, então, a parte ali da distribuição. O que isso quer dizer, hein, Pedro? Isso quer dizer que, na prática, a consequência é a redução do valor do litro nas bombas, que você não tem mais um intermediário ali, o distribuidor, Sobre isso, nós vamos falar agora com o repórter Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco aqui, com imagem no nosso telão, para explicar melhor essa história. Vai cair o preço do combustível mesmo, do etanol, Lucas Herrero? Bom dia para você. Essa é a grande expectativa, só que a gente não tem certeza ainda, Pedro. Muito bom dia a você, bom dia também a Patrícia, todo mundo que acompanha o Band News TV. É o que espera o presidente Jair Bolsonaro, porém, alguns especialistas dizem o contrário. Explicando um pouco melhor como funciona hoje, Pedro, além das refinarias de gasolina e diesel e das usinas de etanol, existem as distribuidoras que cumprem ali aquela função logística, porque eles compram os combustíveis e revendem para os postos de combustíveis que a gente bem conhece. A intenção dessa resolução é permitir que as usinas não precisem da distribuidora, como já bem adiantou a Patrícia. Só que eu conversei com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Adriano Pires, e ele disse que isso pode gerar alguns problemas. Vamos então enumerar esses problemas. Ele não acredita na possibilidade de queda no preço, porque a margem de lucro que hoje pertence às distribuidoras passaria para as usinas, sem ganho qualquer ao consumidor. Além disso, ele fala que se não houver uma tributação, um controle maior dos impostos também sobre as usinas, a sonegação poderia aumentar ainda mais. Eu também conversei com todas as indústrias e as importações, todas as pessoas que estão envolvidas e as associações que estão envolvidas nessa questão, na cadeia do etanol, como, por exemplo, o Sincopetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados aqui do estado de São Paulo, e o que eles disseram? Que a venda direta poderia trazer dificuldades para a logística, inclusive fretes mais caros para os postos que ficam longe das usinas. E a Associação das Distribuidoras de Combustíveis, eles pedem justamente aquilo que a gente falou agora, regras de controle de qualidade e também recolhimento de impostos. Mas ainda vai gerar muita discussão em Brasília, principalmente na Agência Nacional do Petróleo, porque não foi tomada uma decisão oficial e a aprovação dessa venda direta de etanol. Pode ser que a gente tenha justamente essa questão da tributação, que é o que todas as entidades envolvidas esperam, Pedro. Lucas, então não tem um prazo para isso começar a acontecer, para a gente ficar de olho, para saber se o preço caiu ou não caiu, Exato. O que a gente tem de novidade é justamente essa aprovação das diretrizes pelo CNPE, pelo Conselho Nacional de Política Energética. Porém, segundo, inclusive, o presidente do Sincopetro, com quem eu conversei, ele disse que ainda vão acontecer algumas conversas na Agência Nacional do Petróleo no segundo semestre, para que aí sim a gente tenha uma definição. O que mais pega nesse momento é justamente a questão tributária. Todas as entidades envolvidas pedem que haja uma tributação também para as usinas, porque senão a gente não teria uma equidade, uma isonomia tributária, que é o que diz o especialista nessa questão que envolve o etanol e principalmente todos os combustíveis aqui no Brasil. Só para deixar claro também, Lucas, o etanol que sai da usina, ele já sai pronto para ir para o carro. A distribuidora, ela apenas, como o próprio nome diz, faz a distribuição do produto. Não há nenhum tipo de manipulação do etanol nessa etapa, Então, Pedro, existe uma mistura do etanol com a gasolina para que a gasolina C, que é o que eles dizem, seja vendida, e também tem um outro tipo de etanol que concorre com essa gasolina C, que foi o que explicou o especialista nessa questão envolvendo os combustíveis. Só que a questão que a gente trouxe da logística é importante, porque hoje, o que acontece efetivamente? O caminhão da distribuidora, ele vai ter lá 5 mil litros de etanol, vai ter mais 6 mil litros de gasolina, mais 5 mil litros de gasolina aditivada e de diesel. Eles carregam todos os combustíveis. Com essa possível venda direta, o caminhão vai ter que ter apenas etanol, porque ele vai sair da usina de etanol para uma distribuidora, para algum posto especificamente. Então isso poderia trazer problemas na logística, já que vão ser distribuidoras ou empresas separadas. E esse é um dos grandes pontos que eles discutem como arcar e equilibrar no mercado. Ok, muito obrigada, Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes, pelas informações ao vivo aqui no Manhã Band News.